Há algo profundamente enigmático no silêncio da madrugada. Acordar entre 13 e 5 horas pode provocar uma sensação estranha, como se o mundo inteiro estivesse suspenso e apenas você estivesse desperto, cercado por um vazio quase sagrado. Nesse instante, há uma inquietação que não pode ser ignorada, um sentimento de que algo profundo está acontecendo, mesmo que a mente racional não saiba explicar. É como se um chamado suave viesse de dentro, pedindo para ser ouvido. A ciência e a espiritualidade começam a se encontrar quando exploramos esses despertares. Bruce Lipton nos lembra que nossos estados mentais e emocionais modulam a química do corpo, criando ambientes internos que podem abrir portais de percepção. Durante a madrugada, quando tudo ao redor está mais quieto, essas portas se abrem com mais facilidade. É como se o corpo, livre das tensões do dia, estivesse pronto para acessar algo que não conseguimos ouvir na correria da rotina. Joe Dispenza fala sobre o campo eletromagnético do coração, que se torna mais perceptível em estados de silêncio profundo. Durante essas horas, a mente racional está menos ativa, permitindo que a consciência mergulhe em níveis mais sutis. Acordar nesse período pode ser a forma do corpo dizer: há algo para ser sentido, algo para ser olhado de forma diferente. Talvez esse despertar seja menos sobre insônia e mais sobre escuta. A metáfora da janela do espírito ajuda a entender esse fenômeno. Entre 3 years e 5 years. É como se estivéssemos em uma ponte entre mundos. A mente consciente e o subconsciente se encontram e o que está escondido em nosso interior ganha espaço para se revelar. Medos, intuições, desejos, memórias, tudo pode vir à tona, não para nos assustar, mas para nos realinhar. O silêncio noturno potencializa isso. É quando as frequências externas estão mais baixas, quando o mundo parece parar, que o campo quântico se torna mais audível. E se, em vez de encarar esse despertar como um incômodo, nós o víssemos como um convite? E se a alma estivesse apenas aproveitando a calma da noite para dizer algo que o dia nunca nos deixa ouvir? Talvez essa seja a grande provocação. E se acordar entre 13 e 5 horas não for apenas um acidente, mas um chamado? Um chamado para silenciar os ruídos internos e perceber que, na escuridão, existe uma luz que só se revela para quem tem coragem de escutar. O significado energético do horário entre 3 horas e 5 horas. Entre 3 e 5 horas da manhã, existe um intervalo de tempo que muitas tradições espirituais consideram sagrado. É um período conhecido como a Hora da Alma ou Hora do Espírito, em que o campo vibracional está mais sensível e receptivo. Nesse horário, o corpo humano passa por um estado natural de transição entre ciclos de sono e a mente entra em um espaço de maior abertura para percepções sutis. É como se um véu se tornasse mais fino, permitindo que sentimentos, intuições e mensagens internas emergissem com clareza. As tradições orientais falam sobre esse período como um momento privilegiado para a meditação, para o contato com a essência e para acessar níveis mais elevados de consciência. A ciência ajuda a explicar esse fenômeno. Nesse horário, as ondas cerebrais tendem a oscilar entre o estado delta do sono profundo e o estado teta, associado à intuição e à criatividade. Essa combinação cria uma ponte poderosa para o subconsciente, facilitando estados meditativos e insights inesperados. O silêncio ao redor potencializa esse efeito. Quando o mundo dorme, o excesso de estímulos externos desaparece e a mente encontra um campo limpo para se conectar com a própria essência. Bruce Lipton nos lembra que, nesses estados de quietude, nosso corpo libera hormônios e neurotransmissores que favorecem a mente criativa, enquanto os padrões repetitivos do dia perdem força. É nesse espaço que ideias profundas, lembranças e sentimentos guardados podem vir à tona para serem compreendidos e transformados.
Esse momento da madrugada pode ser interpretado como uma oportunidade. É um chamado para introspecção, um convite para olhar para dentro e perceber o que a mente consciente, durante o dia, não consegue captar. É um instante onde a energia do universo parece sussurrar, e a pergunta que fica é: estamos dispostos a escutar? O erro de ignorar os sinais do corpo e da alma. Muitas vezes, ao despertar entre 3h e 5h da manhã, a primeira reação é tentar voltar a dormir rapidamente, ignorando o que aquele momento pode estar tentando nos dizer. Esse impulso é natural, pois vivemos em uma cultura que valoriza a produtividade e o descanso linear, como se cada despertar fora de hora fosse apenas uma falha do corpo. Mas e se esse momento fosse, na verdade, um chamado silencioso para a escuta? Ignorar esses sinais é como deixar um telefone tocar no vazio. A metáfora da campainha nos ajuda a entender isso. Quando alguém insiste em tocar a campainha, é porque deseja entregar uma mensagem importante. Quanto mais ignoramos, mais alto e insistente o som se torna. O corpo e a alma funcionam de forma semelhante. Quando uma mensagem interna precisa ser ouvida, ela encontra formas de se manifestar, seja por meio de sonhos, sensações ou despertares noturnos. Bruce Lipton nos lembra que nossas emoções e crenças são impressas no corpo como códigos que afetam não apenas a mente, mas também a biologia. Quando algo precisa ser curado ou compreendido, o corpo nos dá sinais sutis, e os despertares na madrugada podem ser parte desse processo de realinhamento energético. A questão não é se esses sinais existem, mas se estamos dispostos a nos abrir para o que eles significam. Ao ignorar essas mensagens, podemos perder oportunidades valiosas de clareza e transformação. A madrugada, com seu silêncio profundo, oferece um espaço livre de distrações para que possamos acessar insights e intuições que raramente emergem durante o dia. Talvez seja justamente nesse horário que a alma encontra a brecha perfeita para se comunicar, quando todos os ruídos do mundo se apagam. As emoções que emergem na madrugada. Há algo de profundamente revelador na quietude da madrugada. Entre 3h e 5h, quando o mundo dorme e tudo parece suspenso, nossas emoções mais profundas encontram espaço para se manifestar. O que durante o dia é abafado pelo barulho, pelas obrigações e pela correria, nesse horário, surge com nitidez. É como se o coração encontrasse uma brecha para falar. E muitas vezes, o que ele traz não é apenas paz, mas também memórias, medos ou intuições que precisam ser acolhidas. Joe Dispenza explica que o campo eletromagnético do coração armazena informações emocionais muito além do que a mente racional é capaz de processar. Na madrugada, quando o estado mental está mais receptivo e vulnerável, essas memórias emergem como pequenos sinais. Talvez você já tenha acordado sentindo uma angústia sem motivo aparente ou com uma sensação de que algo precisa mudar. Isso não é apenas um acaso, mas um reflexo do campo emocional que tenta se reorganizar. Essas emoções, por vezes intensas, não surgem para nos perturbar, mas para nos curar. Elas são como mensagens silenciosas que esperam ser compreendidas. Medos escondidos, preocupações não resolvidas ou até mesmo intuições profundas podem vir à tona nesse período. Quando ignoramos esses sinais, eles continuam a se acumular, mas quando escolhemos acolhê-los, um espaço interno de clareza começa a se abrir. É importante entender que, na madrugada, estamos em um estado natural de conexão com a nossa essência. A ausência de estímulos externos nos permite ouvir o que, durante o dia, fica encoberto pelo excesso de pensamentos. Essas emoções são convites para olhar para dentro, para reconhecer onde está o desequilíbrio e, muitas vezes, para receber insights que podem transformar o rumo da vida. O fator espiritual do despertar noturno. Há algo de profundamente espiritual em acordar durante a madrugada.
Muitas tradições acreditam que entre 13 horas e 5 horas, a conexão com planos sutis se intensifica. É como se esse intervalo de tempo fosse uma passagem secreta, uma ponte invisível que nos aproxima do que é sagrado. Nesse momento, quando a mente está mais calma e o mundo exterior permanece em silêncio, somos mais capazes de ouvir a linguagem do espírito. A metáfora do rádio ilustra bem essa ideia. Imagine uma estação de rádio com interferências constantes durante o dia, ruídos, vozes, sinais misturados. Mas na madrugada, quando tudo silencia, a frequência fica limpa e cristalina, permitindo que a mensagem seja ouvida com clareza. Assim é com a nossa percepção espiritual. Ao acordar nesse horário, podemos estar em sintonia com um campo energético mais puro, onde intuições e sinais se tornam mais evidentes. Joe Dispenza fala sobre a importância do campo eletromagnético do coração como ponte entre o físico e o espiritual. Nesse estado de silêncio, esse campo se expande, tornando-nos mais receptivos àquilo que não conseguimos perceber com os sentidos comuns. Não se trata apenas de um fenômeno biológico, mas de uma experiência energética que revela um chamado. Esse despertar pode ser visto como um convite, não para o medo ou a preocupação, mas para a escuta e a reconexão. Pode ser a forma que a consciência encontra para nos lembrar de quem realmente somos, além das máscaras e dos ruídos do cotidiano. Talvez seja um lembrete silencioso de que existe algo maior nos guiando, esperando que olhemos para dentro e para o alto ao mesmo tempo, transformando o despertar em um ritual de reconexão. Acordar entre 3 e 5 horas pode se tornar mais do que uma experiência estranha. Pode ser um momento sagrado, uma oportunidade de reconexão com o que está dentro de nós. Quando o mundo lá fora está em silêncio, esse instante pode se transformar em um espaço de introspecção, onde conseguimos ouvir o que a correria do dia nos impede de escutar. Não se trata de transformar a madrugada em um palco de produtividade, mas de encontrar ali um momento de pausa. Um simples ato de respirar com consciência pode mudar completamente a forma como percebemos esse despertar. É como se o ar da madrugada fosse mais leve, mais limpo, capaz de nos fazer sentir parte de algo maior. Esse é um tempo de acolhimento, de se permitir sentir e observar. Práticas suaves, como alguns minutos de meditação ou a escrita de pensamentos espontâneos, podem transformar esse período em um canal de clareza. Quando a mente está aberta, as respostas que buscamos durante o dia muitas vezes surgem naturalmente. Às vezes, basta escrever uma frase, um sentimento, um desejo e perceber que algo dentro de nós já sabia o caminho. Ao invés de lutar contra o corpo, podemos acolhê-lo. Podemos usar esse intervalo para criar um espaço íntimo com a alma, um instante onde o coração conversa com a mente. É nessa comunhão silenciosa que encontramos pistas, compreensões e, muitas vezes, uma paz que o dia raramente nos oferece. A madrugada, nesse contexto, deixa de ser incômoda para se tornar uma ponte, um lugar onde o invisível se torna tangível, onde percebemos que a vida está sempre tentando nos falar. Basta estarmos dispostos a ouvir. Histórias reais de quem seguiu esse chamado. Muitas pessoas relatam que, ao invés de lutar contra os despertares na madrugada, decidiram acolhê-los como momentos de introspecção e transformação. Essas histórias são como testemunhos silenciosos de que existe algo maior acontecendo quando a mente desperta nesse intervalo. É como se a alma encontrasse uma fresta na rotina para sussurrar verdades que estavam adormecidas. Há quem conte que, ao acordar entre 3 e 5 horas, começou a meditar, respirar e apenas sentir o silêncio. Com o tempo, essas pessoas perceberam que as respostas para questões importantes da vida vinham nesses momentos. Decisões que pareciam impossíveis durante o dia se tornaram claras na quietude da madrugada. É como se o silêncio trouxesse uma sabedoria própria, uma voz
que só pode ser ouvida quando tudo ao redor adormece. Um relato comum é o de pessoas que estavam em meio a grandes mudanças, cheias de dúvidas e ansiedade. Ao acolher esses despertares, elas encontraram não apenas clareza, mas também uma sensação de paz e força interior. É como se cada madrugada fosse um lembrete de que o caminho estava sendo construído de dentro para fora, de forma invisível, mas real. A metáfora da noite como ventre faz muito sentido nesses relatos. No escuro, tudo está em gestação. As sementes germinam na ausência de luz, preparando-se para desabrochar quando o sol nascer. Assim também são os despertares noturnos. Eles nos colocam em contato com um espaço fértil, onde algo novo está sendo formado, mesmo que ainda não seja visível. Essas histórias mostram que, quando acolhemos a madrugada, ela deixa de ser um incômodo e se torna um convite. Um convite para confiar, para ouvir, para perceber que o que parece vazio pode, na verdade, estar cheio de respostas. Acordar entre 3 e 5 horas não precisa ser visto como uma perturbação, mas como um convite íntimo da vida para um diálogo silencioso com a alma. Bruce Lipton nos lembra que o corpo é como uma antena, respondendo a cada estado emocional, emitindo e recebendo frequências que moldam nossa realidade. Se nos permitirmos estar presentes nesse momento, podemos perceber que ele é um reflexo daquilo que se passa dentro de nós, um chamado para observar, sentir e transformar. Joe Dispenza nos convida a encarar esses despertares como oportunidades para acessar o campo quântico, um espaço de infinitas possibilidades, onde a mente está mais receptiva e criativa. Quando a racionalidade do dia se dissolve no silêncio da madrugada, entramos em um estado de percepção ampliada. É como se a vida nos desse uma pausa para enxergarmos o que normalmente passaria despercebido. Esses instantes podem ser mais do que simples interrupções do sono. Podem ser portais para uma cura silenciosa, para insights profundos e para um alinhamento que só acontece quando o barulho externo se apaga. A madrugada, com seu manto de silêncio, cria o ambiente perfeito para que possamos ouvir o que o dia não nos deixa escutar, nossos desejos mais autênticos, nossas dores escondidas, nossos passos futuros. A reflexão final é simples, mas poderosa. E se esse despertar for uma lembrança de que a vida está tentando falar com você? E se o que você chama de insônia for, na verdade, um sussurro da alma dizendo: há algo que você precisa ver, algo que só o silêncio pode revelar? A madrugada não está te chamando para te cansar, mas para te lembrar de algo que o dia, com toda a sua pressa, não permite ouvir.